Um grande abraço a você, torcedor. O seu Cidade Esportes está de volta. O último para nós comentarmos sobre a Copa do Mundo no Brasil de 2014. Os alemães levaram a taça. Pois é, tetracampeões. Parabéns aos alemães, parabéns também à Argentina. O seu Cidade Esportes é produzido pelo Departamento de Jornalismo da TV Cidade. Tem as imagens do corintiano Gino, lembrando que o Campeonato Brasileiro já começa logo para apagar essa mancha da Copa do Mundo. E tem a direção geral do Rodrigo Leal, o São Paulino feliz com a chegada do Kaká, que não jogou na seleção brasileira em razão da idade, mas eu acho que o Kaká, mesmo vovozinho, estava muito mais resultados nessa seleção brasileira. Mas os nossos comentaristas, eles estão por aí, eles têm pontos de vista diferentes, e o Cidade Esportes vai comentar essa final. A Alemanha venceu pelo placar de 1-0, venceu na prorrogação. Antônio Marques, Ariovaldo Pevinha, os dois já estão aqui do nosso lado, né, para debater com relação a isso. Começar pela direita, lá pelo Antônio Marques, lá. Seleção alemã, justíssimo a taça ter ficado com eles, Marques? Abraço, Luiz, abraço também TV Cidade de Jacaré. Não, foi justo. Foi justo porque foi o melhor time. Agora, só que na decisão, para mim, deixou a desejar. O time acabou fazendo um gol aí na prorrogação, faltando 3 minutos para terminar a prorrogação, o segundo tempo da prorrogação. Para mim, não agradou de segundo jogo. Na final, é time da Alemanha. Mas é um time bom, um time que mereceu levar o resultado, mereceu levar aí a taça. O único que eu não concordo também é de o Messi receber o melhor jogador em campo. Recebeu a bola de ouro. Para mim, tem que ser o Robben. Robben da Holanda foi o melhor jogador. Poderia ter levado aí a bola de ouro, acabou levando o Messi. Pode ver que ele nem esquentou bem da cabeça com o prêmio. Ele pegou, olhou, nem deu muita bola. Ele estava esquentando a cabeça desde o começo do jogo, né? Não, você vê que, para mim, tem que levar o Robben. Bom, Pevinha, você que é o nosso comentarista aí também, esteve falando muito da Alemanha. Aliás, no último programa eu havia apostado na vitória da Argentina, de frente diante da Alemanha. Quase que a Argentina conseguiu. Talvez a maioria dos brasileiros não tenha pensado como eu, mas eu queria que a taça ficasse aqui na nossa América. Seria muito mais interessante. Agora a Alemanha se aproxima do Brasil. O melhor time venceu a Copa do Mundo ou o time mais aplicado? Tudo. Tudo? Tudo. Aplicação, determinação, impôs, jogou simples, mas objetivo, não fez jogadas de efeito, foi humilde. O interessante que o Antônio Marques falou, será que o Antônio Marques queria que a Holanda ganhasse de 7 da Argentina? Futebol, Marcos, você sabe o que acontece assim. Você ganha de 7 hoje, agora só porque ganhou da Argentina de 1-0 e jogou mal. A Argentina não é o Brasil. A Argentina tem um time mas, no momento, a Argentina tem um então, time mas dentro desse contexto, Antônio Marques, por exemplo, o Brasil facilitou o caminho da Alemanha? O Brasil parece muito sabe aquele fácil, time, isso? Aquele time que levanta, ressuscita quem está morto. O Brasil até defunto, então o Brasil acabou a Alemanha. Perdendo de 7-0, deixou a Alemanha entrar com tudo para a final. Agora, se você prestou bem atenção no Brasil e Holanda, se a Holanda quisesse, fazia mais gol no Brasil também. Não fez porque não quis. Se joga ontem Brasil e Alemanha, eu tenho certeza que a Alemanha metia uns 4-5 no Brasil de novo. Você vê a diferença do time do futebol brasileiro. Do futebol brasileiro agora, hoje. Tem muitos comentaristas que estão falando que não podia ter tirado o Filipão. Já tinha que ter tirado antes. O homem estava aliás, a enterrando o time convocação do dele Brasil. foi equivocada. Então, você vê como... Eu não sei como eu gosto desse tipo de debate por causa disso. Você vê o contraste, né? Mas é interessante. A diferença do comentário. Bom, você que diz que os pontos de vista, eles podem ser ou não certos. O ponto de vista pode ser uma opinião. Então, é a minha opinião. Verdade, ele falou assim que não gostou da Alemanha contra a Argentina. Mas falou assim que a Holanda também podia ter goleado o Brasil. Então se a Alemanha goleou o Brasil, realmente o time do Brasil tá uma baba. Então a Alemanha não fez nada mais do que ganhar de 7 do Brasil e jogou com a Argentina, fechadinha, com o melhor jogador do mundo dentro em campo, respeitado, que o Messi é realmente um jogador que desequilibra, ganhou de 1-0 na prorrogação, coisa normal. Time que desequilibra, que ganha assim, foi em 1970 que entrou e deu de 4 na Itália. Que seria um time completamente diferente. Completamente diferente. Bom, nós tivemos então a derrota do Brasil para a equipe da Alemanha, para a equipe da Holanda pelo placar de 3-0. O Brasil praticamente naquele jogo, na verdade, eu nem acompanhei. Sou sincero com vocês, sou sincero também com a Brasil-Holanda.
Brasil e Holanda. Brasil e Holanda, o Brasil perdeu para a Holanda pelo placar 3-0. Um jogo que não me inspirou a nada, na verdade. Um time medíocre, um time perdido. Um time, na verdade, que parecia que tinha sido reunido há 2 dias atrás para jogar. Não sei se vocês tiveram opinião. Especificamente nesse jogo contra a Holanda, Antônio Marques. O Brasil, agora falando desses 3-0 da Holanda sobre o Brasil e deixando o Brasil na 4ª posição. Esse resultado carimbou aquilo que a Alemanha já tinha deixado claro na última quarta-feira de incompetência brasileira? Esse ditado no futebol, a gente fala o seguinte, a Alemanha veio, machucou o Brasil e a Holanda veio e acabou de matar o Brasil. 3-0, acabou, não fez mais porque não quis. Você vê que está totalmente perdida a defesa do Brasil. Isso é verdade. O Thiago Silva entrou ali, parecia que ia mudar, mas não mudou quase nada, não. Você viu que o Hulk, ele entrou, aquela correria dele, não conseguiu fazer nada. Você vê, o time praticamente no Brasil estava morto. Não tinha mais como bater no Brasil. Mas quando tem que bater no Brasil, ia ser pecado bater no Brasil. Então, o time do Brasil caiu fora, infelizmente. A gente torce agora que venha uma nova comissão técnica e mude o time do Brasil. Se não mudar, vai continuar essa baba de novo. A gente fica muito triste de ver o Brasil nessa situação. O Brasil nunca tinha perdido de 7-1 em jogo de Copa. Nunca tinha perdido. Se o Brasil tivesse parado no México, seria muito mais interessante para nós, Pevinho? Ou a Copa perderia o sabor? Aí perderia o sabor, Desculpa, claro. para o Chile, não para o México. Para o Chile. Para o México, não. talvez não. O México, na verdade, também não demonstrou tanto futebol, não. Para o Chile, que o Brasil empatou, depois ganhou nos pênaltis. Não, acho que, veja bem, foi um erro do técnico, né? Acho que nós poderíamos ter feito uma partida melhor contra a Alemanha, mas não foi um erro do técnico. O Filipão, agora, o Filipão acho que está no outro planeta. Um técnico que dá uma entrevista coletiva com o braço cruzado dessa forma e falar o que ele falou no final, mantém no posicionamento, ele tá se cedendo à autoridade no comando da equipe? Olha, o seguinte, o cara que vem numa entrevista e fala que em 2006 nós saímos à 1/4 de final, em 2010 nós saímos e hoje nós chegamos ao 4º lugar, nós evoluímos, tomamos 10 gols em 2 partidas, só ele que viu. Eu não consigo entender. Na minha opinião, no jogo contra a Alemanha, um dos poucos jogadores talvez o único jogador que se salvou daquele desastre foi o Marcelo, apesar de ter sido culpado do primeiro gol, certo? Ele sacou o Marcelo no jogo contra a Holanda, eu não consegui entender. Não, ele tirou a maioria dos jogadores que estavam pelo menos jogando bem em outros jogos, né? Então ele fez umas coisas que eu não consigo entender, né? Então, mas, Marcos, agora, ainda voltando para o jogo do Brasil, depois nós vamos voltar a falar, nós começamos falando da final, e depois eu puxei o assunto para o jogo do Brasil, né? A gente poderia até entrar no segundo bloco com relação ao Brasil, mas já que voltamos para o Brasil, então vamos explorar bastante a questão da seleção brasileira. O futebol brasileiro hoje, ele tem técnico para comandar a seleção brasileira? É uma das perguntas que eu faço para vocês. Segundo, um técnico resolveria ou um processo para mudar esse futebol brasileiro? Onde é que está o erro? Porque, na verdade, você pegou uma equipe que ninguém se entendia com ninguém. Nós teríamos uma seleção para essa Copa que terminou e ela não foi convocada? Para mim, acho que começou na hora da convocação da seleção brasileira. Mas nós seríamos outros jogadores, sim ou não? Só que depois, quando o Filipão chegou lá na Granja Comari, começou a ser aquele técnico turrão. O cara falava uma coisa, ele não aceitava, falava, ele não aceitava. Mas agora ele chegou nesse último jogo. Por causa da Copa América? Você prestou atenção nesse último jogo do Brasil agora? Então, o Brasil ganhou a Copa América, venceu. Mas depois da Copa América para cá que mudou. Então, mas ele não tinha moral e por isso a torcida não cobrou? Eu acho o seguinte, você vê agora nesse último jogo do Brasil, ele fez tudo que os repórteres falaram. Ele colocou o William, ele colocou aquele lateral Maxwell, parece que é Maxwell, não lembro o nome dele. Maxwell, exatamente. Colocou todos aqueles jogadores que a imprensa estava falando, ele colocou e perdeu. Então ele quer dizer o seguinte, ninguém estava certo, na opinião dele. Eu coloquei e vocês viram, perderam 3-0 de novo. Então ele fez tudo aquilo que a imprensa falou. Então significa que ele é um cara turrão. Agora ele mudou só para mostrar para a turma. Então, Pevinha, isso reforçou a posição dele, ou seja, vocês queriam que eu mudasse. Mudou e depois perdeu. Eu mudei quando a Holanda não aconteceu nada. Sabe qual é o maior problema do futebol brasileiro? É aquele resultado imediato. O Mano Menezes não estava fazendo um mau trabalho. Aí mudou o comando da CBF por questões que o Mano políticas, tinha. Isso, o Mano tinha um certo relacionamento com o André Sanches. Mandaram o Mano Menezes embora. Quando ele estava montando o time, hein? Certo? Montando o time estava indo mais ou menos com ele. Veio o Filipão, ele
você perguntou se ele tem credibilidade. Claro, o cara que foi campeão em 2002 Pevinha, tem desculpa, credibilidade. pegando um gancho, mas você volta a falar daqui a pouco. Eu não me lembro das convocações do Mano Menezes, com toda sinceridade, não tenho uma boa memória. Vocês se lembram Foram convocados também de mais de 80 jogadores. Sim, mas do Mano Menezes, do que tá, ele convocou essa turma também, não? Vocês se lembram disso ou não? A mesma turma que o Felipe Scolari convocou? Ou tinha algumas novidades? Não. Porque hoje se você procura, por exemplo, a escalação da seleção brasileira, essa que perdeu um desastre para o futebol brasileiro, aí você procura no banco da seleção brasileira, você não encontra mais ninguém. Mas onde estão os jogadores brasileiros que poderiam estar vestindo a camisa do Brasil, Pevinha? Hoje não. Infelizmente. Eu acho que dentro dessa seleção, eu acho que eu ainda teria lugar para o Kaká, certo? Porque faltou uma pessoa mais experiente. Eu acho que pelo que ele fez nos últimos jogos aí pelo Atlético Mineiro, acho que o Ronaldinho Gaúcho tinha lugar nesse time. Exatamente. Sabe? Tinha lugar nesse time. E eu convocaria também o Robinho. Eu convocaria o Robinho. Agora, o Felipão, ele não trabalhou sozinho nessa Copa do Mundo, né? Ele teve Parreira do lado dele. Né? Parreira do lado dele. Ou seja, a responsabilidade só dele. Mas eu ouvi dizer que não havia entrosamento entre os dois. Quer dizer, meramente para ganhar dinheiro, né? Aqui nem o rapaz falou hoje para mim. O cara mais tranquilo ganhou uma grana, 180 mil por mês. É o Murtosa, que sentou ali, ficou quietinho, não falou nada, não abriu a boca para nada e levou o dinheirinho dele. Ele só ficou bravo no jogo contra o Ele, que a gente percebeu. O detalhe a gente nota muito no Felipão, se você já prestou atenção nisso, o Pevinho já prestou atenção também, que ele tem mania de falar o que aconteceu, o que passou no passado. Ele mania que o Brasil jogou tanto essa partida, ganhou tanto, empatou tanto, ganhou tanto. Mas a partida principal, que era da Copa, ele não ganhou. Então não adianta você falar que lá atrás você ganhou de 10-0. Você tem que ganhar aquele jogo daquele dia, o jogo que é o decisivo, que era contra a Holanda. Ele não ganhou. Então não adianta ele ficar falando, o Brasil vem jogando aí na minha mão, 26 partidas, só perdeu uma. Essa uma que ele perdeu tirou o Brasil fora da Copa. Então não adianta o cara ficar falando do passado. A grande verdade é que nós não temos mais jogadores que desequilibram. Eu, como sou do tempo do Pelé, daquela turma, a turma comentava que tinha 2 técnicos que dormiam no banco porque sabia que eles já administravam era o jogo, um Lula do Santos e um Vicente Fiola na seleção. Chegava lá, dormia e deixa o time jogar. Agora não tem condição. Não tem mais isso. Tá certo, nós vamos fazer o seguinte, o Cidade Esportes vai dar uma parada, dar uma pausa, você vai tomar uma água, tomar um café, vamos ao nosso apoio cultural e nós retornamos na sequência para concluirmos esse programa. Um abraço e até já. Seu Cidade Esportes está de volta, segundo bloco especial de Copa do Mundo, mas também nesse segundo bloco, explorando aqui alguns assuntos da região. Mas antes de prosseguirmos, a sessão Alô, Alô, um abraço a você. Eu quero abraçar aqui o alemão, da Autoelétrica Alemão, que eu estive com ele nesse gente boa, hein? Sábado, gente boa, viu, Marcos? Que eu abracei o alemão, rapaziada simpática, falou, tem acompanhado o seu programa, tem gostado. Até falou pra gente aí, rapaziada aqui, obrigado. Ele que deu uma arrumada lá no meu carro, lá, ficou bonitinho, viu? E ele acertou alguns resultados. Ele falou que a Alemanha ia ser a campeã mundial, ele acertou. Ele jogou 3-2, vitória da Holanda sobre o Brasil, só que a Holanda ganhou de 3-0 do Brasil, errou por muito pouco. Então um abraço para ele. Quero abraçar também a rapaziada da Igreja Nazareno, pastor Toninho, pastor Bonifácio, esses pastores que têm acompanhado o seu Cidade Esportes. E também lembrando o pessoal da Escola Silvio Seco, a diretora Camila, que também tem nos acompanhado, o Alexandre, que é o diretor. Você lembra de mais alguém, Antônio Marques? O doutor Luiz Lencioni. Fala doutor não, hein? Só doutor... É Luiz Lencioni. Luiz Lencioni aí é um grande que sempre está ligado aí na TV Cidade Jacareí, Luiz Lencioni, que já foi presidente do JAC. O Lencioni? Acompanha o Cidade Esportes? Ele passa lá na banca, lá, ele passa de carro, buzina. Aí, Marcos, tudo bem aí? Ele para na banca. Ele está com aquele, o bigodão ainda? Bigodão, é o grande bigodão. E gente boa, trabalhou bem no Jacareí, só que ele tem, o Jacareí também tem aquele detalhe, eu vejo o presidente tá bom, eles acabam tirando o presidente, aí muda tudo. Não tem jeito, né? Só na CBF que não acontece isso. Trevinha, você lembra de mais alguém aí, Trevinha? Eu queria mandar um abraço pro Beto lá, o Beto Passarinheiro lá da Banda do Jesus, lá, que acompanha o nosso programa. Isso é bacana, né, que a gente acaba... Outro também que tem nos acompanhado também é o Dr. Luiz de Oliveira, o Donizete Eugênio deve acompanhar também pela internet. Ele que já esteve aqui no nosso programa faz mais ou menos uns 4 programas atrás. Obrigado aí por ele ter acompanhado. O Benedito Ávila também, né? O Ávila que deve ter... O Ávila vê o programa direto, O Ávila não perde não, que é o pai do Pardal. Exatamente.
Moacir Salles também ou não? Moacir Salles, nossa, mas gente boa, Moacir Você Salles. Vai lembrando aquilo que Dirceu Plenamente, Luciano Campos, Chagas Júnior, enfim, daqui a pouco começa uma relação aí incalculável. O irmão do Chagas também. Ah, o Brás? O Brás Lourenço. Tem acompanhado. Braizinho. Bom, o Braizinho, o Braizinho que tem trabalhado muito com o futsal daqui da cidade de Jacareí, né? Ele é técnico, né? É técnico também, não? Também, ele também dá o palpite dele lá. Que coisa. Bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar a falar de Copa do Mundo daqui a pouco, mas eu quero fazer algumas observações. Durante a Copa do Mundo, muitas coisas aconteceram aqui na nossa região. Uma das coisas ruins é relacionada ao basquetebol de São José dos Campos. O Fúvio poderá deixar o basquetebol de São José dos Campos. O destino do Fúvio deve ser o Brasília, são essas informações que nós temos. O ala pivô Jefferson tem sido sondado pelo Bauru. E outro que deve deixar também aí a equipe aqui é o Caio Torres, que também. Aliás, no time, hein? Não, exatamente. Mas o que está acontecendo em São José dos Campos? A verba destinada ao basquete, ela deve ter caído em torno de 40%. E com isso não dá para bancar a estada desses jogadores para a nova temporada do Campeonato Paulista. Né? Jogadores caros é difícil mesmo. Você vai montar um time de futebol, um time de basquete. Se tiver muito jogador caro, não dá para você montar o time, dependendo da verba, que aconteceu em São José dos Campos. Você vê, vinha com um time bom, o time chegou aí, fez uma campanha grande aí, uma campanha muito boa, com grandes jogadores, agora tem que desmontar tudo. Vai ficar difícil para o time de São José de novo, hein? Bom, Clevinho, você que acompanha o basquete também, é uma pena, né, esse Fúvio. O Fúvio que ficou... parece que já saiu mesmo, né? Não, o Fúvio já está indo. Então, mas só falta bater o martelo nas informações que nós temos. Parece que já está tudo mas certo. o que acontece, por exemplo? Foi o apogeu, o tempo áureo do basquetebol de São José dos Campos. Houve aí uma mudança de administração. A Prefeitura de São José, pelo menos há 8 anos atrás, acho que é 8 anos atrás mesmo que o PSDB administrou a Prefeitura, manteve-se ali aquela questão de arrumar verba para o basquetebol através... porque o basquetebol não é profissional. Então, na verdade, verba do FADEMP de São José dos Campos bancando o basquetebol. Entrou uma nova administração, fez uma entidade, essa entidade, então, ficou de levantar verba para o basquetebol, mas é uma pena. É uma pena, mas tem uma situação aí que eu acho que passa por essa situação. Eu acho que, de uns anos a essa parte, a produção brasileira, principalmente as indústrias, nunca mais cresceram a um nível que... Caíram, né? Caíram bastante, porque eu acho que se tem que buscar dinheiro nos patrocinadores, certo? Se depender de dinheiro de prefeitura, a prefeitura, eu defendo essa tese. Eu acho que a prefeitura tem problemas maiores, né, para resolver, que abrange toda a população de uma cidade. São José dos Campos é uma cidade totalmente industrializada. Sim. Então lá, as verbas poderiam vir da GM, poderiam vir da Embraer, não da prefeitura. Ficar dependendo de prefeitura, eu acho que nós não vamos para lugar nenhum. E entra aquela jogada, né? Existem alguns políticos que dizem o seguinte, isso acontece muito com prefeitos de determinadas cidades. Eu não vou em determinada empresa porque eu fico devendo favores a ela. Mas eu acho que o prefeito não deve pensar isso. O prefeito, que a indústria tem que pagar impostos, tem. Hoje, por exemplo, você tem muitas empresas que estão instaladas em São José dos Campos que receberam algum subsídio de imposto, só que também não devolveram publicidade. Essa história, o político tem que cobrar. Eu faço o meu papel aqui como político, você faz o seu papel aí para a cidade gerando emprego, paga os seus impostos, o que você pode dedicar muito bem a uma marca de esporte. Luiz, se você pegar, por exemplo, o presidente de um clube, sei lá, o Jacareí, o exemplo, o Jacareí pegar como exemplo, vai lá na GM pedir lá um patrocinador. A conversa é diferente. Agora, se você vai com o prefeito ou vai com o vereador, muda totalmente a conversa. Tudo bem, aí eu concordo com você. Aí o cara pega e fala assim, poxa, vou dar uma força pro Jacareí. Vou tentar patrocinar o Jacareí. Agora, vai um cara sozinho lá para ver que ele não consegue nada. Mas você sabe o que acontece? Existem alguns comentários que eu acho concisos e interessantes. Existem correntes partidárias que elas não ajudam a outra nem aqui nem na casa do chapéu. Se eu sou desse partido e o presidente do clube apoiou outro candidato, o clube vai pagar. Isso aconteceu, por exemplo, com o São José no ano passado. É o que tem acontecido, o São José ser rebaixado. Eu não estou criticando, mas o que acontece é isso. Essa bendita politicalha que atrapalha as coisas. Não tenha dúvida. Por exemplo, o futebol brasileiro, depois nós vamos voltar a falar de Copa do Mundo de novo. A FIFA é um puta de um poder político que emana dinheiro para tudo quanto é lado. Aquilo ali, que nem ontem, por exemplo, a gente vai em um assunto e volta no outro. A arbitragem foi escalada
politicamente para o jogo envolvendo a equipe da Alemanha e da Argentina. O árbitro foi indicado politicamente porque ontem foi um árbitro italiano que apitou, não foi? Foi italiano que apitou. E a comissão da arbitragem que fazendo uma graça. E você sabe por que o brasileiro não foi escalado? Por quê? Porque a Alemanha não quis, porque ganhou de 7-0 do Brasil, achava que o brasileiro ia atrapalhar o time da Alemanha. Não tem nada a ver isso aí. O árbitro é árbitro, se ele é bom árbitro, tem que apitar a final. Agora, escolheram o outro que foi escolhido, não foi nem sorteado, né? E você vê como é que muda muito. Sabe por que ganhou de 7-0 do Brasil? Não podia ser árbitro brasileiro. O que tem a ver uma coisa com outra? Então, mas eu ainda volto. A FIFA está se virando um império. A FIFA está virando um império. E esse império determina ordens, fala das ordens, faz o que quiser, escala o que quiser e faz o que quer. Não sei se vocês concordam comigo. Concordo plenamente, sabe por causa do quê? O exemplo vivo. A UEFA, né? Federação da União Europeia, Europeus, né? Isso, ela não tem vínculo muito... ela não obedece à FIFA, ela não segue a regra da FIFA, certo? Tá. Ela tem a sua própria... Platini dirige a UEFA, o Platini bate de frente com o Blatter. Então, veja bem, olha como é que está o futebol europeu, entendeu? É verdade. Enquanto nós aqui também pedimos bênção para a FIFA. Pedimos bênção para a FIFA e tá no que está. Bom, a gente foi para a Copa do Mundo, mas deixa mais um outro assunto aqui relacionado à nossa região. E esse assunto é até polêmico, né? Polêmico entre aspas, né? Recentemente, nesse último final de semana, terminaram os jogos regionais na cidade de Caraguatatuba. E São José conquistou mais um título com 338 pontos. A cidade de São José dos Campos conquistou muito, dentre tantos, conquistados nos jogos regionais. A grande novidade que aparece é Jacareí como vice-campeã dos jogos regionais com 267 pontos, desbancando a cidade de Mogi das Cruzes, que ficou com 263 pontos. Bom, se Jacareí caísse da primeira para a segunda divisão, não investiram no esporte. Mas existem alguns comentários que isso é verdade, que Jacareí trouxe algumas equipes terceirizadas para disputar essa competição. Mesmo porque o regulamento não tira nenhum crédito que a cidade faça isso. Então, justo, a cidade pode vibrar com isso, Antônio Marcos? Ah, pode sim, porque é resultado. Não adianta você ir contra o resultado. Se você Jacareí ficou em segundo... Mesmo terceirizando... Exatamente, porque se tem aí a brecha no regulamento, não tem nada a ver. Se trouxeram, tudo bem. São equipes temporâneas, né? Aquele ditado, viu, aquele ditado, quem pode mais chora menos. Se Jacareí tem condição de trazer, e teve condição para trazer, para reforçar, foi bom o resultado, sim, grande resultado, tem que vibrar assim, tem que torcer para o Jacareí. Ficou em segundo lugar, é uma posição muito bem colocada o time de Jacareí, eu concordo. Evinho, o que você acha disso, na sua opinião? Porque isso vai dar uma divergência muito grande, né? Eu discordo plenamente. Qual é a vantagem disso? O que trouxe de benefício para nós? Eu não sei se é o time de vôlei ou o time de basquete feminino aí, é de Santa Catarina. Terminou, foi embora para Santa Catarina, você não sabe nem o que é. O futsal também, feminino, teve a mesma situação. Que benefício trouxe para a cidade? Não tem benefício nenhum. Eu acompanhei jogos abertos do interior, do litoral. A gente ia no Trianon lá, via os rapaziadas daqui de Jacareí, Bacurau. Tudo batalhando, certo? Né? Lupércio, Bonoc, essas pessoas todas, Osíris, da época, eram pessoas da cidade, né? Norminha, grande nome do nosso basquete, certo? Você tem que guardar verba para investir, né? Então, agora, se você perguntar para mim, quais são os jogadores do não sei. Não tem condições. Gente, olha, tá chegando o final aqui o Cidade Esportes. Deixa eu só falar mais algumas coisas. Quero falar da Liga de São José dos Campos, só os resultados para a gente encerrar por aqui. Vivemos a última rodada das oitavas de final do Campeonato da Liga de Futebol de São José dos Campos. O time do Oriente perdeu para o Vista Verde pelo placar de 3-2 e se classificou. O Santa Rita venceu o São Bento por 3-1, também se classificou. O Detroit perdeu para o Nacional por 3-0, o Detroit perdeu e o Nacional se classificou. Atlético 2, Morumbi 2, se classificou o Atlético. Sobre Copa do Mundo, temos que ter esperança. O que se espera desse Brasil para a gente concluir o programa com você nas próximas competições? Não espero nada, eu acho que não vai haver mudança. Passa pela nossa cultura, infelizmente, a curto prazo e nem a médio prazo, eu não vejo resultado. Uma mudança política da presidente? Teria que mexer na Lei Pelé,
mexer na CBF, como no governo federal não pode intervir pela a FIFA proíbe, talvez através do Ministério do Esporte possa fazer alguma coisa. Com aquela turma que está lá, com toda Marcos, para concluir? Só queria saber quem vai ser o novo técnico do Brasil. Porque mandaram o Filipão embora. Tudo bem, mandaram porque perdeu, tem que mandar mesmo. Agora, quem que vai trazer para o lugar do Filipão? Quem vai ser o novo técnico do Brasil? Vamos esperar. Agora obrigado, Marcos. A dúvida no ar, né? É verdade. Marcos Pevinha, obrigado, Marcos também. Bom, Cidade Esportes fica por aqui. Continue com Deus e até um próximo Cidade Esportes.